E aí, meus amores, eu aqui de novo, e hoje, para continuarmos aqui no capítulo 8 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Está preparado para este capítulo? Forte, maravilhoso. Fica aqui até o final. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderno, pegue sua canetinha para anotar e vamos começar. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Quando Jesus ia para o monte, ele ia orar. Você tem orado? Você tem passado tempo com o Pai? Como é que está a sua vida de oração? Jesus o tempo todo nos ensinando a orar, né? De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher, surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor que tem a dizer? Eles diziam isto, tentando para terem do que acusar. Então veja a cena. Que humilhação que essa mulher passou. E eles citam a lei de Moisés. É lá em Deuteronômio. Aqui, ó, lá no começo, depois de Números. Deuteronômio, capítulo 22. É a lei que eles citam a respeito dessa mulher, viu? Versículo 22. Ó. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Cadê o homem nessa cena? Ela não estava adulterando só, estava? Aqui, ó, Levítico 20. Levítico 20. Versículo 10. Olha o que a lei diz. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então eles não estavam preocupados em cumprir a lei, eles não amavam a lei. Eles queriam a glória para eles, eles queriam mostrar serviço. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Denunciamos o pecado do próximo, esquecendo que nós também temos pecados. Jesus estava abaixado no chão, nos falando: Ei, se abaixe para resolver o pecado do próximo. Ei, baixa a bola que você também é pecador, lembra? Nós somos piores do que nós imaginamos. E nós somos mais amados do que achamos. Olha o que Jesus falou. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Então, gente, no Evangelho, não nos achamos melhor do que ninguém. E Jesus aqui está ensinando o padrão de santidade dessa mulher. Ela disse: Olha, eu te perdoo, mas não peque mais. Então, a santidade é uma forma de responder à graça de Deus. Nós não pecamos porque nós queremos ir para o céu. Não, porque não é por nosso mérito. Quando nós decidimos ter uma vida em santidade, é em gratidão, é em resposta à misericórdia e à graça de Deus que nos perdoa se nós merecermos. Jesus seria executado no lugar dessa mulher. Ele iria levar o pecado dela. Então ele tinha autoridade para perdoar, porque ele próprio iria pagar no lugar dela. Jesus seria executado no lugar dela. Por isso que ele perdoava todo o pecado, pois ele assumiu sobre si todo o pecado. Eita, gente. Estou aqui para completar o capítulo 8. Teve um probleminha no áudio e depois que eu fui editar que eu vi que ficou mudo a partir do versículo 12. Então a gente vai continuar aqui a partir do versículo 12, tá? Do Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, a partir do 12. Eu estava falando sobre a autoridade de Jesus em perdoar o pecado, né? Então vocês entenderam que Jesus ele não veio tirar a consequência do pecado, mas ele veio pegar sobre si, levar sobre si a consequência do pecado da humanidade. Tá? Então não foi nada injusto, foi muito justo. Não é? Ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, como ele disse. Né? E aí aqui no versículo 12 ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus ele é a luz
Luz é o entendimento, né? Luz é aquilo que ilumina os nossos olhos para que nós enxerguemos a verdade. Versículo 13. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, segundo a aparência, o exterior. Eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou só eu que julgo, mas eu e o meu Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então já quebrou os fariseus aí, né, dizendo que o testemunho dele não era verdadeiro. Ele disse: olha, na lei está dizendo que quando tem um testemunho de duas pessoas, ele é verdadeiro. Então eu dou testemunho de mim e meu Pai, a segunda pessoa, também dá testemunho de mim, então ele é verdadeiro. E os caras sem entender nada, né? 19. Então ele lhes perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Veja os religiosos que conheciam a palavra de Deus, as Escrituras todinha, mas eles não conheciam nem a Deus, nem a Jesus. Então ele afirmava que eles não conheciam a Deus porque eles não reconheceram Jesus. Porque aquele que reconhece Jesus, ele conhece a Deus. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de oferta, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a hora. 21. Outra vez Jesus lhe falou, dizendo: eu vou embora, e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Pensamento terreno, né? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: por que eles não podiam ir, né? Por conta do pecado. E aí Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo e eu sou de lá de cima. Vocês são deste mundo e eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes digo que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, olha a expressão que ele usa aqui nesse versículo 24, eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então, se vocês não crerem que Jesus é Deus, vocês morrerão nos seus pecados. Quando ele fala que o eu sou, esse eu sou foi citado para Moisés. Moisés, quando recebeu a ordem de Deus para ir até Faraó, ele falou: mas eu vou dizer que eu vou em nome de quem? Faraó vai perguntar quem é o seu Deus e o que é que eu vou dizer a ele, qual é o seu nome? E aí ele falou: diga que eu sou. Deus, ele é tudo. Então, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a solução, eu sou a cura, eu sou o pão, eu sou o que sacia a sua sede, eu sou tudo. É que quando Jesus fala assim: ó, se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam o Pai. Mas como vocês não me reconhecem, vocês não conhecem o Pai. Então isso vem nos ensinar que qualquer tipo de ideia que nós temos a respeito de Deus, né, devido à nossa criação, devido ao que nós ouvimos, devido ao que nós passamos, nós criamos uma imagem de um Deus. Então, tudo aquilo que nós pensamos a respeito de Deus, que não estiver revelado em Cristo, esse pensamento não é verdadeiro. Então, como é que a gente consegue entender quem Deus realmente é? Não a partir das nossas experiências, não a partir do que nós ouvimos, mas a partir do que Jesus veio revelar. Esse é o verdadeiro significado de quem Deus é. Porque Jesus, ele é a revelação do Pai. Ele só fazia aquilo que o Pai falava, que o Pai ordenava. Então ele veio para revelar o Pai. Então nós conhecemos a Deus através de Jesus. Entendeu? 25. Quem você é? Eles lhe perguntaram. Quem você é? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês,
Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas dele ouvi, e essas digo ao mundo. Viu? Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou. Ele está dizendo, quando vocês crucificarem a mim, levantar significa isso, né? Ele foi levantado, erguido na cruz. E ele falou, quando vocês me crucificarem, vocês vão saber que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Mais uma vez, ele é a revelação de Deus. Ele só se move em obediência ao Pai. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então, quando nós obedecemos a Deus, vivemos segundo a vontade de Deus, Deus jamais vai nos abandonar. Então, por isso que Jesus ele não tinha medo, porque o Pai estava com ele, porque ele vivia em obediência ao Pai. Então, Deus é como se fosse um guarda-chuva. A luzinha. Deus é como se fosse um guarda-chuva e a gente precisa estar aqui embaixo. Pode vir tempestade, que for, mas a gente está protegido dessa tempestade, porque nós estamos debaixo da vontade dele. Mas, se nós decidimos sair deste lugar para viver a nossa própria vontade, nós não estamos mais acobertados, protegidos da tempestade. E é aí onde a gente se dá mal. É aí onde a gente começa a colher muitas coisas ruins. Nossa vida desandar. E aí a gente vem culpar a Deus. Mas não é culpa dele. Nós é que estamos no lugar errado. Porque para receber todas as promessas que Deus tem aqui na palavra dele, nós precisamos estar no lugar certo de recebimento, que é debaixo da vontade dele. Então não queira viver aqui por suas próprias vontades, esperando receber as bênçãos de Deus. Se ele quiser lhe dar, é porque ele é bom. Mas a promessa é garantida para quem está aqui. Aqui é garantido. Amém? 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então eis o segredo dos verdadeiros discípulos de Cristo. Então muitos vão até Jesus, aceitam Jesus, recebem a salvação pela graça, não por merecimento, e vão viver a vida do seu jeito. Então, os verdadeiros discípulos, eles conhecem a Jesus e eles são libertos de si mesmos, libertos do pecado, porque eles conhecem e permanecem. A palavra diz que a gente conhece os discípulos de Jesus pelos frutos que eles dão. Então você conhece um profeta, um discípulo, um servo do Senhor, não por aquilo que ele fala, mas pela vida dele. Quais são os frutos que ele tem dado? Bons ou podres? 33. Eles responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Mais uma vez o pensamento terreno, de religiosidade. Eu vivi na igreja, eu nasci num berço evangélico, cristão, desde pequenininho que meu pai me ensinou a palavra de Deus. Porque eu nunca vivi neste mundo de pecado. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal a ninguém. Como é que eu sempre fui livre? Eu sou filho do pastor. Então não é sobre isso. Não basta ter título, não basta ser descendente, ter genética. Porque o único sangue que nos liberta é o sangue de Jesus. Não é o sangue do meu pai, que é pastor. Eu não vou ser salvo porque meu pai está ali orando todos os dias. Não, sou eu que preciso receber a herança, o DNA de Deus através do sangue dele que foi derramado na cruz. Amém? E aí, Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Acabou. Jesus aqui, ele tirou todas as possibilidades porque eu sei, eu conheço, eu estudo, eu faço. Ele falou que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, todo ser humano comete pecado. Eu cometo pecado diariamente. Então, todos estão condenados à morte
porque o salário do pecado é a morte. Então, todos são escravos do pecado. 35. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Nós não conseguimos nos salvar por si próprios, porque nós cometemos pecados. E a lei diz que aquele que peca está condenado à morte eterna. Então precisamos de um Salvador, porque através do sacrifício de Jesus, ele nos justificou diante da lei os nossos pecados. Então somos livres, descondenados, não porque alguém resolveu tirar o nosso pecado de forma errada, não, mas sim porque uma pessoa pagou no meu lugar pelo meu pecado. Meu Deus, isso é pra gente pular de alegria, é pra gente estar de joelhos perante Jesus todos os dias para agradecer. Nós não precisamos de mais nada. Jesus não nos deve mais nada. Olha o que ele fez. Ele nos livrou da condenação eterna que estava sobre nós. Ele nos livrou. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades que iria nos levar para a morte eterna, separação eterna do Pai. Aleluia, glória seja ao teu nome, Jesus. Glória seja dada a ti, Jesus, por isso. 37. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto ao meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram dos pais de vocês. Então, é o que eu falei. A gente precisa desaprender tudo que a gente aprendeu. Porque o reino de Deus é diferente do reino desse mundo. Então, mas meu pai me ensinou, mas eu aprendi a vida toda que isso aqui é certo. Mas o que é que Deus diz? É isso que importa. Então, vamos parar de viver pelas nossas crenças que nós adquirimos através das nossas famílias, dos nossos estudos, e vamos passar a viver a partir do que Jesus falou. Porque Deus, o nosso Pai, nos criou. E Ele é quem tem a verdade, não nós. 39. Então lhes disseram, nosso pai é Abraão. Abraão morreu. Cadê Abraão agora? Deus não morre. Jesus venceu a morte. Ele é o nosso Pai perfeito. Os homens foram só usados por Deus. Mas Deus é que é o nosso Pai verdadeiro. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Abraão é o pai da fé, ele creu em Deus e ele nem tinha conhecido Jesus, ele nem tinha o Espírito Santo, mas ele creu em Deus. E os filhos de Abraão não estão crendo em Deus, eles não creem em Deus, eles conhecem apenas as Escrituras, porque se eles crescem em Deus como Abraão creu, eles estariam reconhecendo Jesus como filho de Deus. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Abraão não quis, não negou Jesus, não negou a Deus. Abraão não negou a Deus, ele creu. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Aí agora vai pegar. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, porque eles tinham sangue, descendentes, né? Temos um pai que é Deus. Jesus disse, se Deus fosse de fato pai de vocês, certamente me amariam. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem. Vocês não são filhos do meu pai? E por que vocês não estão conseguindo compreender a voz do pai? Porque onde eu estiver, gente, e eu ouvir meu pai falar, meu pai aqui da terra, eu vou reconhecer a voz dele. Pode estar uma multidão. Se meu pai falar no meio dessa multidão, eu vou saber identificar quem é. Onde é que meu pai está? Pela voz, porque eu conheço meu pai. Então, quando nós dizemos que somos filhos de Deus, mas nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, será que realmente somos filhos de Deus? Eita, que capítulo forte, minha gente. Que capítulo confrontador. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. 44. Vocês são do diabo. Meu Deus. O que é do pai? O que é do pai de vocês? Não.
Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele, matar Jesus. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Se digo a verdade, por que vocês não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Meu Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Humilhou, esculhambou com Jesus, né? Na linguagem deles. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro meu Pai. Mas vocês me desonram. Então quem desonra a Jesus, desonra o Pai e está obedecendo ao diabo. 50. Eu não procuro a minha própria glória como eles, né? Eu sou filho de Abraão, eu sou descendente de Abraão, eu conheço as Escrituras, eu sou filho de Deus. Olha a glória do homem. E aí Jesus disse: há quem busque e julgue. Em verdade lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Aleluia. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu, os profetas também, e vocês dizem: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Aleluia! Quando Deus pediu a Abraão para sacrificar o filho dele, o único filho que Deus, o filho da promessa, ele esperou mais de 20 anos por esse filho que Deus tinha prometido a ele, porque Sara era estéril. E aí Deus pediu para Abraão sacrificar o próprio filho. Montou um altar, foi lá para cima para sacrificar o filho. E ele obedeceu. E quando ele foi lá e foi sacrificar em obediência, porque ele cria que o mesmo Deus que mandou ele sacrificar, ele tinha poder para ressuscitar o filho dele, porque ele era uma promessa de Deus. E aí quando ele ia sacrificar, Deus falou: não precisa mais. Eu agora conheço o seu coração. E nem o seu filho é capaz de te separar do meu amor. Ali, ele estava mostrando que um dia ele iria sacrificar o filho dele, Jesus. Abraão e o filho Isaac estavam sendo uma representação do que viria. O 57. Então os judeus lhe perguntaram: vocês não têm nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez, Jesus mostrando que ele sempre existiu, porque Jesus é Deus. Ele diz aqui: eu sou. Antes da fundação do mundo, Jesus já existia, porque ele é Deus. Jesus é o Deus criador. O Deus Pai falou: haja luz. E Jesus fez criar a luz. E o Espírito Santo se moveu para que o poder da palavra de Deus através de Jesus fosse realizado. Aleluia. 59. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ah, Jesus, meu Deus, que capítulo maravilhoso. Aqui nós aprendemos que nós precisamos viver como filhos de Deus. Os filhos de Deus amam a Jesus, permanecem nele, ouvem as palavras dele e obedecem. Faz a vontade do Pai. Ama a verdade, mesmo que ela a confronte. Meu Deus. Então, pessoal, vamos refletir neste dia sobre como nós temos vivido. Nós temos nos comportado como os filhos de Deus ou como o filho do diabo. Gente, isso é muito sério. Não basta você dizer que é filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que creem no Filho. Os filhos de Deus são aqueles que obedecem a Deus. Os filhos de Deus são aqueles que obedecem a palavra dele.
Os filhos de Deus são aqueles que receberam o sacrifício de Jesus em sua vida, que creram que a única solução para a nossa vida é Jesus. Os filhos de Deus são aqueles que creem que por si só não conseguem se salvar do pecado. Os filhos de Deus são aqueles que entendem que o pecado, ele vive em nós e que somos escravos do pecado. E que a lei de Deus diz que o pecado, ele gera morte eterna. Então nós não conseguimos, por boas obras, por obediência da lei, por bom comportamento, ainda assim nós não conseguimos ter a vida eterna. Nós não conseguimos nos livrar do pecado que existe em nós através do pecado de Adão e Eva. Nós somos descendentes dele. É a palavra de Deus que diz. Então entenda, você precisa de Jesus. Não adianta ser bonzinho, isso é obrigação nossa. Fazer tudo certo é obrigação nossa. Mas viver uma vida sem pecado é impossível. É impossível para qualquer pessoa. Então eu e você precisamos desse Salvador. Eu e você precisamos receber esse sacrifício. E se você quiser receber esse sacrifício, se você quiser receber o Senhor Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, porque muitos querem apenas o Salvador, mas nós precisamos entender que Ele não é nosso Salvador apenas, Ele é o nosso Senhor. Nós passamos a ser escravos de Cristo. Nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos de Cristo. Então, o escravo de Cristo faz a vontade dele, não a vontade própria. E assim nós permaneceremos em Cristo, porque nós nos tornaremos um com Ele. Esse é o grande mistério da palavra de Deus. Nós nos tornamos um com Deus, porque o Espírito de Deus, a partir disso, quando cremos, ele passa a habitar dentro de nós. E é Ele quem vai fazer a nossa mente ser transformada, tirar todas as crenças que a gente adquiriu até hoje e colocar o pensamento, a mente de Cristo em nós, para que nós possamos viver, porque nós veremos as coisas espirituais e nós entenderemos o que nós estamos ouvindo do Pai. É o Espírito Santo que nos conecta a Ele, é através dele que nós ouvimos a voz do Pai. Então nós precisamos disso para não ouvir as vozes do mundo, porque o diabo está o tempo todo, gente, na mente, é assim que ele trabalha, é só colocando as mentiras na mente das pessoas e aquilo vai se tornando uma verdade na vida delas. E isso vai afastando ela do Pai. Então nós precisamos do Espírito, de viver aqui, pertinho, debaixo da vontade dele, como escravas de Jesus. Não há coisa melhor do que ser escravo de Jesus, porque ele nos ama, ele só quer o nosso bem. Isso é uma forma de nos proteger de nós mesmos, porque embora nós tenhamos o Espírito Santo, nós ainda vivemos aqui, nós ainda convivemos com o pecado, nós ainda nos iludimos e nos enganamos, porque perfeição só no céu. Então nós precisamos dele, porque ele é que tem a boa, perfeita e agradável vontade, não nós. Nós somos falhos, nós somos carecidos da graça, da misericórdia de Deus todos os dias. Então, se você entendeu, isso é o Evangelho. Eu não estou lhe falando aqui sobre uma religião. Não importa a sua religião. O que importa é a verdade. A verdade é Jesus. Então, se você entendeu essa verdade hoje e você decidiu seguir e aceitar esse Jesus maravilhoso como seu Senhor e Salvador, eu peço que você agora feche os seus olhos e ore junto comigo. Repita as palavras que eu vou te falar. Se você também está afastado dos caminhos do Senhor, se você se encontra aqui, e você precisa desse perdão e você quer voltar para cá, ore comigo também. Amém? Feche os seus olhos. Oi, Pai. Pai, nós te damos graça. Nós te damos toda a honra e toda a glória, porque só Tu és digno, Senhor, da glória e da honra para sempre, Pai. Deus, nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão pelos nossos erros, perdão pelos nossos pecados, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque nós queremos fazer tudo do nosso jeito, Senhor. Perdoa porque nós queremos satisfazer as nossas vontades, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, que nos perdoe. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que estão agora diante de Ti,
te aceitando como Senhor e Salvador, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, recebe essas pessoas. Jesus, sela elas com teu Santo Espírito. Deus, sela ela com teu Espírito Santo agora, Pai. Que o Senhor esteja agora escrevendo o nome dela no livro da vida. Jesus, derrama o teu sangue, Senhor, sobre a vida delas, purificando-as de todo pecado. Jesus, justifica elas agora, Senhor, de todos os pecados que elas cometeram, que ainda hão de cometer, Senhor, porque esse é o poder que há no teu sangue, Jesus. Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo, entra agora na vida de cada um e vai ensinando a eles, vai transformando de glória em glória, conforme a tua vontade. E que a família dessas pessoas sejam impactadas pelo teu amor, que elas possam se encher cada dia mais do teu Espírito, Pai, a ponto de jorrar na vida das pessoas que estiverem perto delas, que elas possam brilhar a tua luz, Senhor, que elas possam receber a tua herança, Pai, a vida eterna, Senhor, que elas recebam agora o selo do Espírito Santo, que testificam, Pai, que elas são tuas filhas, teus filhos, co-herdeiros com Cristo Jesus, o teu primogênito, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Eu te agradeço porque o teu amor alcançou a nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Foi o Senhor que nos amou primeiro. Então nós agora iremos viver a nossa vida em resposta ao teu amor, Senhor. Nós queremos te obedecer. Nós queremos te obedecer, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por isso. Obrigada por esse estudo. Espírito Santo, obrigada por ter conduzido esse estudo. Obrigada por toda a revelação. Obrigada porque o Senhor abriu os olhos e os ouvidos de todos aqueles que o Senhor quis, para que eles entendessem, para que eles enxergassem a tua verdade e ouvissem a tua voz. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Receba uma nova vida. Amém. Se você tomou essa decisão aqui, deixa aqui nos comentários para a gente ver. A gente se alegra tanto com isso. A palavra de Deus diz que quando um pecador se converte e aceita Jesus, há uma festa no céu. E eu creio que está tendo festa no céu nesse momento. Aleluia. Leve essa palavra para as pessoas. Compartilhe esse vídeo. Curte. Quanto mais a gente curtir, mais o YouTube vai mandar para as pessoas verem esse vídeo. Amém? Vamos espalhar o amor e a palavra verdadeira de Deus. Então fiquem com Deus. E até o próximo capítulo. Tchau.